Você pode ser o mais incrível visionário, mas para encontrar o porquê de reimaginar o futuro é preciso desafiar o agora. Provocar a forma que se pensa todos os dias. Quando temos um sonho e buscamos com vontade, garra e ousadia, passamos a confiar e a fazer algo maior do que nós mesmos. O seu sonho pode ser o sonho de outras milhares de pessoas. Aquilo que te inspira, te traz felicidade, pode ser a inspiração e a felicidade de outras pessoas também. A vida surge muito mais forte quando passamos a imaginar um mundo melhor todos os dias. Quando a capacidade de contribuir é maior do que o efeito de produzir, o mundo todo agradece. Quando as relações são mais fortes e duradouras, você começou a entender o nosso propósito. Quanto mais olhamos para o princípio, mais fazemos o agora, mais acreditamos em um novo tempo. Reimaginar o futuro é ir além em tudo aquilo que faz bem para as pessoas. É conectar a vida ao sentimento de felicidade e bem-estar. É saúde, evolução, crescimento. É entender uma nova geração que pede por aquilo que faz sentido. É manter um movimento constante, duradouro. Continuar desafiando o agora é preciso. E isso nunca foi tão essencial. Somos a Ouro Fino. E a Ouro Fino é cada um de nós. A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque. É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Carol Vanelli, médica veterinária, e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios da associação entre ômegas e probióticos na saúde de cães e gatos, em parceria com a Ouro Fino Saúde Animal. Então, vamos lá. Gostaria de inicialmente me apresentar. Eu sou formada pela PUC do Paraná, tenho mestrado em Fisiologia Animal e Comparativa na Universidade Federal do Paraná, e doutorado em Ciência Animal com foco em Nutrição de Cães e Gatos pela PUC do Paraná. Eu sou nutróloga atuante, professora e coordenadora do curso de Nutrição de Cães, da pós-graduação de Nutrição de Cães e Gatos na PUC Paraná. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre processos inflamatórios e sobre o estresse oxidativo e entender como que o ômega e a associação com os probióticos conseguem trazer benefícios na promoção da saúde dos animais e até mesmo no tratamento de algumas doenças ou até mesmo na prevenção. E aí a gente vai falar um pouquinho no final sobre os produtos da Ouro Fino que contém, né, esses compostos bioativos e como que a gente pode aplicá-los na nossa prática clínica. Então, primeiramente, acho que antes da gente entender para que serve um ômega, para que serve um probiótico, a gente precisa voltar um pouquinho os nossos conceitos lá na graduação e entender como funciona a bioquímica da inflamação. Eu acho que é extremamente importante a gente ter esses remembers desses processos, porque faz todo sentido quando a gente olha para dentro de um componente que contém um ômega e contém um probiótico e passa a pensar nele sendo integrado dentro da célula, e não só como algo que, eu vou prescrever um ômega para o animal. E às vezes a gente nem sabe por que está prescrevendo. Às vezes sabe a dosagem que a gente pode utilizar num produto para controlar a doença osteoarticular ou num problema de pele, mas a gente ainda não entende como que ele está modulando essa resposta. E essa compreensão vai facilitar para vocês entenderem que não existe somente uma ou outra condição que a gente possa aplicar esses dois componentes, e sim uma gama de doenças e até mesmo na forma preventiva, que é o mais importante, né? Acho que a nutrição, ela vem para trabalhar com a prevenção, não somente com o tratamento. Eu costumo dizer para os meus alunos que a nutrição não é algo pensando em quantos quilos um animal vai perder se ele está com sobrepeso ou obeso, e sim em quantos anos de vida ele vai ganhar.
quanto de vida ele vai ganhar, o quanto de saúde ele vai ganhar. E a gente sabe que a gente foi formado e trabalhado durante todo o nosso processo formativo para trabalhar com a questão de tratamento, de você ter uma doença e você tratá-la com medicamentos e tudo mais. Mas a parte preventiva, integrativa, a gente não teve tanto contato. Então, eu acho que é extremamente rico esses encontros que a gente está tendo, que é uma oportunidade imensa de a gente aprender algo de uma forma um pouquinho diferente e aplicar isso na nossa rotina. Vocês vão ter certeza que o ganho de vocês aí vai ser muito grande, principalmente aí também na saúde dos seus pacientes. Então vamos lá, falando um pouquinho da bioquímica da inflamação. Quando a gente para lembrar disso, dentro de uma célula de defesa, como por exemplo os neutrófilos, ele contém compostos que são quimicamente ativos, que vão atuar em combate a esses processos inflamatórios. Esses compostos são chamados de citocinas inflamatórias. Porém, quando um neutrófilo ou qualquer outra célula de defesa está atuante durante um processo infeccioso, durante um dano celular, durante uma injúria tecidual, existe, além da liberação das citocinas inflamatórias, outros componentes que são derivados, por exemplo, que são espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Esses compostos, eles vão fazendo um processo de oxidação celular. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você ter um combate à inflamação pelas células de defesa é ruim? Não. O que eu estou tentando explicar é que quando a gente tem um processo inflamatório, um estímulo numa célula, e ele acontece de forma exacerbada ou crônica, a gente começa a ter processos de destruição celular por conta da liberação desses compostos, desses radicais livres que oxidam a célula que está atuante e as células vizinhas. Então, quando a gente olha essa imagem, o que está acontecendo? Nada mais do que a bioquímica do que acontece dentro da inflamação. Então, eu tenho a liberação de células de defesa, sejam elas linfócitos do tipo T, macrófagos, só que percebam que cada célula libera suas citocinas inflamatórias. E essas citocinas, elas têm um porquê de estarem ali, porque são elas que vão fazer a inativação de um microorganismo, ou que vão auxiliar também aí no processo de reparação e cicatrização. O problema não é a liberação dessas citocinas perante essa injúria de forma pontual, e sim a forma como ela se cronifica durante um processo inflamatório. E o processo que eu costumo dizer que é deletério da inflamação é que quando eu tenho, né, um neutrófilo atuando, liberando essas citocinas inflamatórias e produzindo radicais livres ao mesmo tempo, esses componentes eles não são específicos, eles são totalmente inespecíficos. E aí o que acontece? Esses componentes eles não têm somente ação sobre aquela célula que está doente, e sim sobre várias outras células do organismo que às vezes estão saudáveis. Então, essa ação inespecífica que é o grande problema da inflamação. Uma vez que a gente entenda isso, a gente precisa entender para que serve então a inflamação e como que ela age. Então, a inflamação ela vem como uma resposta fisiológica inicialmente em combate a danos teciduais ou de patógenos. Então, para que eu tenha esse estímulo, esse gatilho de disparar um processo inflamatório, eu tenho mecanismos de sinalização celular atuantes, que são, por exemplo, os PAMPs, que são danos associados a patógenos, danos moleculares associados a patógenos, que têm receptores nas células e a entrada de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, de um parasita, seja de qual microorganismo for, ele ativa esse tipo de receptor, esse tipo de padrão molecular, que vai desencadear uma resposta inflamatória padrão. O outro tipo de receptor que eu tenho dentro das células são os danos moleculares associados à injúria tecidual, que está associada à morte celular ou à lesão mitocondrial. Então, quando a gente para e olha essa imagem, por exemplo, aqui eu estou falando de uma lesão tecidual, e esse processo de lesão faz com que eu tenha uma entrada de bactérias dentro desse tecido. E aí, dentro de qualquer célula, eu tenho células de defesa atuante. E aí começa a acontecer todo aquele mecanismo que eu expliquei no slide anterior, liberação de citocinas inflamatórias, a célula, essas citocinas, elas são, ao mesmo tempo que benéficas, deletérias para o organismo,
começam a ativar processos oxidativos, liberações de radicais livres, e aí eu começo a ter uma ação que deixa de ser local e passa a ser generalizada. Outro processo que dispara um gatilho inflamatório é o processo de glicação, que é quando eu tenho uma proteína que está sendo utilizada para uma determinada função no corpo reagindo com glicose em temperatura alta, que é o que acontece na temperatura corporal. A temperatura corporal, mesmo que no seu estado fisiológico de um animal, quando eu tenho excesso de glicose, de carboidrato simples, reagindo com essas proteínas, eu faço uma reação dentro do organismo que parece a formação de um caramelo no sangue. E isso faz o quê? Isso inativa aquela proteína que estaria sendo utilizada para uma determinada função celular. Isso é extremamente ruim, porque às vezes eu posso ter proteínas de recuperação tecidual, eu posso ter proteínas imunoglobulinas, eu posso ter enzimas que vão estar sendo inativadas. E dessa forma eu vou desencadeando uma série de outras respostas inflamatórias. É uma cascata de reações que acontece. E, por fim, os processos oxidativos que acontecem na membrana celular, principalmente em mitocôndria, tá? Assim sendo, quando eu tenho, vamos supor aqui, né, um processo de sinalização, quando eu tenho ativação, né, desses padrões moleculares associados a patógenos, que é quando eu tenho a interação de uma bactéria com esse tipo de receptor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sinalização dentro da célula, que vai resultar na liberação de mecanismos de sinalização celular, que vão ativar e alterar a função daquela célula. Então, por exemplo, uma das ativações que a gente vê acontecendo muito dentro da célula e que está sendo cada vez mais estudada é a interação desse receptor com a ativação dentro do núcleo de um gene chamado NF-κ-beta. Esse gene, ele é pró-inflamatório. E esse gene, ele é extremamente inflamatório. E ele libera, ativa ainda mais a produção de interleucina 8, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. Ou seja, ele propaga e dissemina a inflamação em outras células que não são somente as células que estão sendo afetadas por algum determinado microorganismo. Então, ele acaba estimulando a ativação e liberação de citocinas e a ação delas em células que estão saudáveis. E aí isso se cronifica. Então, só para vocês entenderem, né? Imaginando que aqui eu tenho o citoplasma, a membrana celular, o citoplasma e o núcleo dentro da célula. O NF-κ-beta é um gene que interage com RNA polimerase, que é uma enzima que vai alterar o tipo de RNA que está sendo descrito dentro daquele núcleo. Então, ele é capaz de alterar a função e até mesmo a estrutura daquela célula. Só que para que eu tenha, né, uma ativação desse tipo de gene, o processo inflamatório, essa ativação desses receptores, eles têm que ser de forma muito constante ou muito crônica. Essa reação intracelular, ela acontece porque existe uma ativação de um determinado receptor na membrana chamado TLR4, e a ativação específica desse tipo de receptor desencadeia uma série de reações bioquímicas, que envolve vários citocromos aqui, e essa reação vai interferir e vai ativar a interação do NF-κ-beta com o RNA daquela célula. E aí eu vou ter a morte daquela célula de defesa que está ali atuando em combate à inflamação, e como consequência, eu vou ter a liberação de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio dentro dessa célula. Toda vez que uma célula morre, ela libera compostos que são oxidativos, né? Além de inflamatórios, são oxidativos, e aí eu gero, né, uma inflamação sistêmica. O que eu costumo explicar? Que toda célula e qualquer tecido que contém oxigênio na sua molécula, ela é capaz de gerar um processo oxidativo. E todas as nossas células possuem mitocôndria. Então, todas as nossas células que têm mitocôndria são capazes de gerar processos de oxidação. A oxidação, eu vou explicar ali para vocês, ela é fisiológica, mas ela passa a ser patológica quando eu não tenho um controle ou quando eu tenho desequilíbrio do controle dessa reação. Por exemplo, quando eu tenho processos inflamatórios, vamos pensar que a nível de sistema nervoso central, estou trazendo um exemplo.
As células do sistema nervoso central, elas estão ali atuando, produzindo ATP, produzindo energia, tá? Quando eu tenho um processo neuroinflamatório, como, por exemplo, o distúrbio cognitivo em cães e gatos, eu tenho um aumento da ativação de enzimas inflamatórias e de citocinas inflamatórias. E por que que elas estão sendo ativadas e estão sendo estimuladas? Porque eu tenho uma interação de um determinado patógeno, ou determinado dano celular, que ativa aquele receptor TLR4, que por sua vez vai ativar a liberação do gene NF-κB. Porém, a gente pensa, tá, se toda inflamação faz isso, como que a gente não, o animal não morre de inflamação, né? Como que ele permanece inflamado o tempo inteiro? É que existem mecanismos que vão fazer um equilíbrio entre essas reações. E se eu tenho um gene que é pró-inflamatório, consequentemente eu tenho um gene que é anti-inflamatório, que é o chamado NRF2. Esse gene, ele também interage com o NRA polimerase, só que para que ele faça, né, essa alteração molecular a ponto de eu ter a liberação de citocinas que são anti-inflamatórias ou de componentes antioxidativos. Então, tem que existir um equilíbrio essas interações. Quando o nosso organismo, o organismo do animal, ele perde essa capacidade de manter esse equilíbrio, o que, que vai acontecer? Nós temos que interferir nisso através da alimentação, principalmente através da suplementação. O ômega 3 é o principal nutriente presente dentro dos suplementos e dos alimentos que é capaz de interagir a nível de núcleo celular com RNA, com DNA e alterar a estrutura daquela molécula. Então, o ômega, quando a gente insere o ômega nas proporções corretas e na quantidade correta para cada doença, ele faz com que eu tenha maior estímulo de genes anti-inflamatórios, que é o NRF2, que inibe o NF-κB, que é pró-inflamatório, e, consequentemente, controla estresse oxidativos e processos inflamatórios. Outro processo que acontece a nível intracelular são as proteínas inflamassômicas, né? A gente sabe que aqui tem um monte de palavrão, uma confusão que a gente vê aqui de genes, de receptores, de citocinas, de compostos bioquímicos, mas o que é importante entender dessa imagem? Então, vejam que aqui eu estou trazendo uma célula e ela tem receptores que vão reagir com padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados a danos. Então, para cada tipo de estímulo, eu tenho um tipo de receptor diferente. E vejam que esses receptores, eles podem ter interação diretamente com o núcleo da célula, que isso é o grande problema. É quando a gente tem a ativação desse tipo de receptor, ele deixa de interagir com outros componentes celulares e interage diretamente com o núcleo da célula, estimulando a síntese de genes que são inflamatórios. E aí o processo ele se torna muito mais difícil de controlar. Por exemplo, a fisiopatologia do câncer, ela está muito envolvida dentro dessa questão, né? De como que a gente consegue interferir evitando que esses tipos de receptores, esses tipos de estímulos interajam e nessa descrição aí desses genes que são inflamatórios, né? E se às vezes eu não tenho, por exemplo, ativação desses receptores, mas eu tenho a interação de outros tipos de estímulos que ativam proteínas inflamassômicas que estão presentes dentro da célula, elas também são capazes aí de ativar a síntese de citocinas que são inflamatórias e que vão contribuir com esse processo crônico e oxidativo. Uma vez que a gente tem entendido como funciona a bioquímica da inflamação, é importante entender o que é o estresse oxidativo. Então, toda célula ela contém átomos. E se a gente for lembrar lá do ensino médio, os átomos eles contêm em sua camada de valência pares de elétrons. Então, a gente, quando tem um processo de oxidação, um processo fisiológico, vamos explicar o fisiológico primeiro, eu tenho essa estabilidade desses elétrons, né? Estão em pares e estão estáveis dentro dessa estrutura. Quando eu tenho algum estímulo, algum dano, ou uma morte celular, algo que tire a célula dessa zona de estabilidade, de equilíbrio, eu posso ter a perda de um elétron.
e esse elétron ele fica solteiro, ele fica sozinho, tornando aquela célula, tornando aquela camada de valência instável. E esse elétron que ficou solteiro, que ficou sozinho dentro dessa estrutura, ele se torna um radical livre, porque ele é capaz de interagir com qualquer outro composto químico para se tornar estável novamente, né? Então, fisiologicamente falando, toda vez que um elétron fica sozinho, ou pensando nos conceitos da física, ele busca interagir com outros componentes para se tornar estável novamente, né? A natureza das coisas é eles estarem em pares. Então, se ele não está interagindo com outro componente que é saudável, ele pode estar interagindo, por exemplo, principalmente ele vai interagir com espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que aí sim forma o processo de oxidação. Ele pode interagir com superóxidos e peróxidos, que também vai gerar um processo oxidativo. No entanto, quando a gente para pensar, fisiologicamente a oxidação faz parte da nossa vida. Né? Quando a gente lembra da bioquímica novamente, vai lá para as aulas do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa, da cadeia respiratória, a gente tem processos oxidativos que acontecem fisiologicamente o tempo inteiro. A própria digestão dos alimentos é um processo oxidativo. E aí, se a gente for pensar, né, para que serve esse processo? De forma bem resumida, ele serve para produzir ATP, oxigênio e água. E acontece que, se vocês verem durante essa reação, eu estou tendo trocas e perdas de elétrons o tempo inteiro, eu estou tendo transportes de elétrons durante esse processo, e eu estou tendo liberação de oxigênio. Então, a oxidação, ela faz parte. Né? Mas o que impede, por exemplo, que a gente não oxide o tempo inteiro? A oxidação, ela também tem um mecanismo de controle, né? Que a gente fala que existem os antioxidativos endógenos. Quem são eles? Principalmente a glutationa. É o principal antioxidante que a gente tem a nível celular. Acontece que quando a gente tem ali respiração celular acontecendo, que acontece o tempo inteiro, ou a digestão, que é um processo de oxidação dos alimentos, eu tenho um equilíbrio entre, né, o que está sendo oxidado e o que eu produzo de antioxidantes no corpo. Quando eu tenho uma situação de doença, um estresse crônico, má alimentação, sobrepeso, obesidade, eu tenho situações que vão desencadear um desequilíbrio dessa reação. E aí, o que acontece em processos de doenças? Eu tenho muito mais oxidação acontecendo e muito menos antioxidantes sendo produzidos. A quantidade que eu produzo endogenamente, ela não é suficiente para trazer essa reação para uma zona de neutralidade. E aí entra a importância, mais uma vez, da suplementação. Se eu não suplemento um animal que está doente, ou, por exemplo, vamos pensar na obesidade, que é um animal que ele está em estresse oxidativo o tempo inteiro, eu não consigo evitar que essa oxidação ela se torne deletéria. E aí eu começo a ter sinais de envelhecimento precoce, eu tenho destruição de cartilagem, eu posso ter, às vezes é um animal que tem obesidade, mas ainda não desenvolveu um problema sistêmico. Mas daqui a algum tempo ele desenvolve uma doença cardiovascular, ele desenvolve um problema renal, por conta desses processos oxidativos que estão acontecendo dentro da célula. Então, entendendo aqui um pouquinho, quando a gente fala da oxidação, se vocês pegarem uma maçã e cortarem ela ao meio e deixarem ela ali em cima da mesa, vocês vão ver que daqui meia hora, uma hora, ela vai ficar toda preteada. Essa alteração da coloração dela acontece porque teve uma interação das vitaminas presentes dentro da maçã que interagiram e reagiram com o oxigênio do ambiente e oxidaram aquele componente. Então, ela acaba não tendo mais função nenhuma. Trazendo isso para um tecido biológico, talvez vocês já escutaram falar desse estudo. Esse estudo ele foi desenvolvido pela Laflemme, em parceria com a Nestlé Purina, nos Estados Unidos, onde eles trabalharam com 2 grupos de cães, né? Grupos de cães que tiveram alimentação controlada ao longo de toda a vida e um outro grupo de cães que tiveram alimentação à vontade. Então, esse primeiro grupo que tiveram controle de ingestão calórica, eles se mantiveram com o mesmo score corporal,
ou dentro de um score corporal ideal por toda a sua vida. No outro grupo, esses animais eles estavam com sobrepeso ou obesidade. Então, se vocês fizerem uma comparação, principalmente desse animal de 12 anos de idade, são animais com a mesma vida, que estavam dentro do mesmo ambiente, porém, eles estavam sendo alimentados de formas diferentes, né? Um sob controle de ingestão calórica e outro com alimentação à vontade. Percebam que esse animal desse segundo grupo, ele parece ter muito mais do que 12 anos, enquanto esse animal você não dá nem 12 anos para ele. E por que isso aqui acontece? Isso aqui é um sinal claro de estresse oxidativo. O tecido adiposo, ele é metabolicamente ativo e ele gera assim, um estresse oxidativo por conta da queima da gordura que está sendo liberada, né, por conta da quantidade de gordura que está sendo liberada pelo tecido. Então, é comum, né? Não é que seja normal, mas é comum que eu tenha essa oxidação lipídica acontecendo o tempo inteiro, e aí eu tenho essas reações sendo exacerbadas, né? Então, percebam aqui que existe essa diferença de forma muito clara. Então, dentro de qualquer processo de doença, eu vou ter um processo de oxi-inflamação, que nada mais é do que um estresse oxidativo mitocondrial associado a uma condição inflamatória tecidual, que é responsiva à interação de radicais livres e à produção de citocinas inflamatórias. Dentro de uma doença, independente de qual ela seja, eu tenho que entender, para tratá-la, eu tenho que entender quais são os meus gatilhos inflamatórios. Toda doença gera gatilho inflamatório. Mas a primeira que eu tenho que prestar atenção é em disbiose. E a disbiose, ela não se inicia no intestino, ela se inicia na boca. Então, se eu tenho um animal que ele tem uma doença periodontal grave, ou que começou uma doença periodontal, esse animal tem disbiose oral e, consequentemente, ele vai ter uma disbiose intestinal. O que acontece nessa disbiose intestinal? Às vezes tudo se inicia aqui, às vezes o animal é extremamente saudável, mas ele só tem uma leve formação de uma placa, de um cálculo dentário. Isso aqui leva a uma disbiose intestinal, que vai, esse aumento da produção dessas bactérias patogênicas, elas aumentam o risco de doenças inflamatórias, porque ela começa a produzir toxinas e resíduos metabólicos, que fazem o quê? E são translocados para o sistema e podem gerar infecções crônicas. Né? Tanto os resíduos metabólicos quanto as próprias bactérias que estão em disbiose podem acontecer um processo de translocação. Quando acontece esse processo de translocação, eu tenho ativação daquele gene inflamatório, do NF-κ-beta. E aí eu começo a ter alterações cutâneas, uma otite recorrente que nunca se melhora, eu tenho alterações hepáticas, renais, cognitivas, eu posso ter alterações ligadas a metabolismo, como lipogenólise e obesidade, resistência insulínica, hiperatividade imunológica. Eu posso ter alteração do metabolismo da glicose e gerando processos de glicação, que ainda mais exacerbam ainda mais processos inflamatórios. E aí eu tenho como final um desequilíbrio do sistema endocannabinoide e geração de dor crônica. Aí isso aqui tudo resume-se uma inflamação crônica. Então vejam que algo que é muito simples da gente tratar, que é algo muito simples da gente prevenir, gera-se um quadro extremamente difícil de ser revertido. E aí, por exemplo, vamos supor que numa situação dessa, né, não se tenha controle, a gente não consegue controlar aquilo, a oxidação está acontecendo adoidadamente, eu tenho processos inflamatórios sendo disparados o tempo inteiro. As células vão morrendo, vão se tornando células senescentes, células que não são capazes de gerar a sua função essencial, que é a produção de energia mitocondrial. E aí essa célula senescente, ela vai virar uma célula cancerígena. E aí, se eu tenho uma célula cancerígena, um processo oncológico acontecendo, eu vou ter vários outros distúrbios metabólicos acompanhando, como proteólise, aí eu vou fazer caquexia, e um animal que entra em síndrome de caquexia, ele dispara muito mais processos inflamatórios do que qualquer outro animal.
A inflamação de um animal caquético, ela é muito mais difícil de ser revertida do que a inflamação de um animal obeso. E aí eu tenho associado a isso quimioterapia, radioterapia, eu tenho as próprias alterações do câncer, como disfagia, redução da capacidade estomacal, eu tenho disbiose o tempo inteiro, porque o animal não consegue se alimentar, aí eu tenho atrofia das velocidades intestinais e síndrome da má absorção, e aí eu começo a disparar vários outros processos que vão se tornando cada vez mais difíceis de serem revertidos. Então, pensem, pessoal, que é algo que é muito simples da gente controlar, pode estar evitando lá na frente a formação de um processo oncológico, onde a gente pode perder um paciente. E agora, pensando também no processo oxidativo de forma mais fisiológica, o envelhecimento, por exemplo, é um processo fisiológico que acontece. A gente sabe que todos os animais, todos os cães, todos os gatos vão envelhecer. Mas a grande pergunta é como eles vão envelhecer? E a gente tem que preparar eles para esse envelhecimento. O dever nosso, como médico veterinário, é deixar eles preparados para que esse processo aconteça de forma mais sutil e mais saudável possível. E para isso, a gente tem que cuidar do terreno biológico desse animal. Animais que estão envelhecendo têm alteração imunológica e provavelmente eles vão ter algum processo que dispare dor crônica por conta das osteopatias, discopatia, por exemplo, uma hérnia de disco, uma doença articular degenerativa. Cada doença crônica que é sendo gerada, ou que está sendo uma causa ou uma consequência, ela é originada de uma inflamação crônica e de um processo oxidativo moderado a grave. Então, eu não posso permitir que esse animal que está envelhecendo tenha alterações do seu terreno biológico a ponto de ele gerar inflamação crônica e estresse oxidativo. E como que eu cuido do terreno biológico dele? Cuidando do sistema imune, cuidando, prevenindo a inflamação e cuidando da saúde intestinal. Com que tipo de nutriente eu faço isso? Probiótico, ômega e vitaminas que têm ação e minerais que têm ação antioxidativas. A senilidade, então, de uma forma geral, ela também é um processo inflamatório que acontece quando eu tenho disbiose, quando eu tenho alteração imunológica, que estimula a produção do NF-kappa-beta. Quanto mais NF-kappa-beta eu tenho interagindo com o núcleo celular, eu vou inativando cada vez mais a funcionalidade daquela célula e levando a uma lesão mitocondrial e uma morte celular. E aí eu tenho, muitas das vezes, uma inflamação crônica acontecendo de forma silenciosa, progressiva e degenerativa, e eu tenho ausência associada a isso, ausência de vias de sinalização que são benéficas, né? Que são sinalizações anti-inflamatórias ou antioxidativas. Uma outra importância de entender o mecanismo da senilidade é o que está acontecendo com o sistema imune desse animal. Né? Quando a gente compara animais que tiveram, ao longo de toda a sua vida, uma alimentação controlada, uma atividade, níveis de atividade física, faziam caminhadas que fossem, né, o mínimo de caminhada que eles tivessem, de interação, de brincadeiras, que fossem animais mais ativos, de uma forma geral, o que acontece, né, com esses animais? Eles têm animais mais ativos e mais saudáveis, eles têm um sistema imune que funciona de forma muito mais efetiva, no qual eu tenho, né, estados de liberação de citocinas anti-inflamatórias, né, e diminuição de processos oxidativos. O que acontece num estilo de vida mais sedentário de uma pessoa ou de um animal é o que a gente chama de inflame aging, que é a inflamação associada à idade. E aí eu tenho aumento da produção de citocinas inflamatórias, como interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 10, e aí eu vou gerando processos de citotoxicidade, expressão de vários receptores inibitórios, eu tenho diminuição de funções celulares, diminuição da proliferação celular, né? Morte celular, senescência celular, baixa capacidade de produção energética. Aí eu vou perdendo com isso todo um tecido. Se eu tenho um animal que tem um estilo de vida mais saudável ao longo de toda a sua vida, esse processo ele é revertido, ele é o oposto. Então, eu vou ter diminuição da produção de células senescentes e aumento de células que são mais ativas. Eu vou ter diminuição de citocinas pró-inflamatórias e aumento de citocinas anti-inflamatórias. E, consequentemente, eu vou ter controle melhor de processos oxidativos e conseguir, ao mesmo tempo, né, controlar o próprio processo do envelhecimento.
E agora entendendo um pouquinho sobre os processos antioxidantes e anti-inflamatórios, tá? O que são eles? Uma vez que a gente entendeu ali atrás como funciona uma inflamação e uma oxidação a nível celular, eu preciso entender o que eu utilizo na alimentação que vai me auxiliar no tratamento e na prevenção desses processos. Então, primeiramente, né, o que é um nutracêutico? Nutracêuticos são compostos presentes ou nos alimentos industrializados ou nos suplementos, que são nutrientes com ações farmacêuticas extraídos de plantas, frutas, crustáceos e algas. Por que eles têm ações farmacêuticas, farmacológicas? Porque eles têm capacidade de interagir com o núcleo de uma célula, alterando assim a sua função. São altamente purificados e eles vão atuar na modulação da inflamação crônica, na redução do estresse oxidativo e vão ter ações nutrigenômicas, né, que é essa interação nutriente mais núcleo celular e tipo de gene que é, vai estar sendo expresso dentro daquela célula, né? Então, também com isso tem ações epigenéticas. E aí, com isso, pessoal, a gente vai entender, né, como que esses compostos bioativos conseguem interagir em diferentes níveis e em diferentes sistêmicos. Isso depende muito da identidade bioquímica e epigenética de cada indivíduo. Alguns indivíduos reagem a dosagens diferentes, em concentrações diferentes e a componentes diferentes, e outros interagem de formas completamente similares ou diferentes, porque isso depende da epigenética e da bioquímica de cada indivíduo. Então, a gente passa a tratar o animal não de forma generalista, e sim como ele, como um indivíduo. Alguns exemplos de nutracêuticos são os probióticos, que a gente vai falar um pouquinho, pré-bióticos, o ômega, que são derivados dos ácidos graxos essenciais, metabólitos celulares e vegetais, alguns tipos de aminoácidos e peptídeos. Existem, né, já foram isolados mais de 80 mil compostos fitoquímicos com ações antioxidativas, que são os polifenóis, os flavonoides, os carotenoides e o tocoferol. São comuns em plantas, né, como, por exemplo, derivados dos curcuminoides, dos taninos, das catequinas. A catequina, por exemplo, ela é extraída do chá verde, então ela acaba tendo essa ação antioxidativa. A gente tem também aqui as proantocianidinas, ou as antocianidinas, que também têm ação antioxidativa. Os flavonoides, os carotenoides e os tocoferóis, geralmente são vitaminas, né? Por exemplo, vitaminas derivadas da vitamina A, vitamina E, vitamina C, o selênio e o zinco. E aí a gente explicou, né, que a oxidação é quando eu tenho, dentro de uma célula, eu tenho um átomo, dentro do átomo eu tenho ali os pares de elétrons, e eu tenho a perda de um elétron e aquela célula se torna, né, instável e forma-se um radical livre. Quando eu forneço um antioxidante na dieta, o que está acontecendo? O antioxidante ele é cheio de elétrons e ele vai disponibilizar um ou mais elétrons para aquela célula que está instável. Então, ela faz essa doação elétrica. É como se esse elétron interagisse com esse elétron desse antioxidante, ele interage com o elétron daquela célula e ela impede que esse elétron que ficou sozinho interage com espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio, com superóxidos e peróxidos, e gerem-se mais processos oxidativos. E aqui, pessoal, é só um exemplo do que está acontecendo, né, dentro da célula, para ficar um pouquinho mais claro. Então, eu tenho, né, dentro aqui a minha membrana celular, a lipoxigenase, né, que é aquela enzima responsiva por desencadear processos inflamatórios. Eu tenho a minha mitocôndria, que é a parte mais rica da célula em oxigênio. E aí eu tenho aqui a ação de uma disfunção mitocondrial quando acontece um processo de doença. Quando eu tenho a liberação ou tenho a suplementação, perdão, de antioxidantes, o que vai acontecer? Esses antioxidantes eles vão interagir aqui com o núcleo celular e vão expressar ainda mais a produção de genes anti-inflamatórios, como o NRF2, né? E essa ação antioxidativa, ela vai depender exclusivamente dessa reatividade química com a célula e da quantidade de radicais livres que estão sendo produzidos, tá?
E os compostos anti-inflamatórios? Os compostos anti-inflamatórios são compostos que vão modular a função do sistema imune, vão promover a atividade celular e vão reduzir algumas enzimas que estão relacionadas a processos oxidativos e inflamatórios. Como, por exemplo, eu expliquei para vocês lá atrás que para desencadear a síntese do NF-κ-beta, eu tenho ativação de um determinado receptor chamado TLR4. Quando eu forneço os compostos anti-inflamatórios através da alimentação, eu tenho controle desses receptores e, consequentemente, eu vou ter diminuição da reação, né, da interação da expressão do NF-κ-beta, desse gene inflamatório. Então, o que acontece? Né? Vamos só entender. NF-κ-beta é um gene pró-inflamatório que aumenta a liberação de radicais livres. O NRF2, ele é um gene anti-inflamatório e ele faz regulação de genes antioxidativos. O que a gente já tem hoje na literatura comprovado, né? Que é a utilização de cúrcuma, mirtilo, cranberry, extratos de componentes naturais que tenham componentes a partir das proantocianidinas, são capazes de controlar em até 60 dias a inflamação. Por que eles fazem isso? Porque eles fazem processos que a gente chama de downregulation. O que é isso? É a diminuição da expressão do RNA de genes inflamatórios e de citocinas inflamatórias. Quando eu tenho a utilização de compostos anti-inflamatórios a partir dos nutracêuticos, eu tenho a regulação da expressão do NRF2 em contrapartida. O que isso acontece? Ele faz com que eu tenha maior expressão desse gene e, consequentemente, o controle da inflamação e oxidação. Mas lembrem-se que isso depende da resposta individual, da quantidade de oxidação de radicais livres que eu tenho presente e do processo inflamatório, né, da cronicidade desse processo inflamatório. E a modulação com ômegas, agora vamos entender como que esses compostos eles vão interagir dentro de determinados processos de doença. E isso que eu vou explicar agora, vocês podem extrapolar para qualquer condição de doença, porque é um processo bioquímico e isso não muda. O que muda é a intensidade que isso vai acontecer e vai depender, obviamente, do quanto eu estou conseguindo suplementar e do quanto o animal está precisando daquilo. Então, por exemplo, na via da degradação do ômega, existem dois caminhos, que é a degradação do ômega 6 e a degradação do ômega 3. Ômega 6 é o ácido linoleico, tá? Derivado aí principalmente de compostos, né, como por exemplo óleos vegetais. Nesse processo, quando ele é incorporado numa célula, eu tenho várias enzimas que vão fazendo bioconversão nele até transformá-lo em ácido araquidônico, que é aquele composto, né, presente dentro da membrana lipídica de todas as células que gera aí a cascata da inflamação. Só que eu preciso ter ácido araquidônico no corpo, no organismo, porque é um mecanismo de defesa. Então, eu não posso ter um desequilíbrio, né, uma quantidade muito exacerbada desse composto nas membranas celulares. O ômega 3, ele tem alta capacidade de se incorporar, ele tem alta afinidade de incorporação na membrana plasmática do ser vivo. O problema do ômega não é nem essa afinidade pela membrana, é que nós, como mamíferos, temos baixíssima capacidade de fazer esse processo bioquímico, que é converter o ômega 3, que é o ácido alfa-linoleico, em EPA e DHA, que é a forma bioativa do ômega, que vai ter ações anti-inflamatórias ou que vai ter ações aí que vão, por exemplo, o DHA, que tem ações específicas sobre o sistema nervoso central e modula respostas neurológicas. Para que eu tenha a biotransformação do ômega 3 em EPA e DHA, eu tenho que ter a ação dessa enzima chamada delta 6 desaturase. Acontece que nós somos ineficientes nessa biotransformação, né? Quem faz isso com muita eficiência são os peixes e as algas marinhas. E por isso que hoje se fala muito da suplementação direta com o EPA e com o DHA, porque temos essa baixa capacidade de biotransformação. E a gente tem que sempre trabalhar na proporção correta, né? Sempre uma maior proporção de ômega 6 e uma menor proporção de ômega 3, né? Para que eu não tenha desequilíbrios celulares, aí, principalmente mecanismos de sinalização celular. Então, dependendo da doença, por exemplo, em doenças dermatológicas, dermatopatias, eu trabalho numa proporção de 5:1. Em processos osteoarticulares, eu vou trabalhar com proporção de 3:1, né?
de ômega 6 para ômega 6, de ômega 6 para ômega 3, correto? Sendo assim, pessoal, uma vez que eu tenha, né, eu entendo esse processo, o que, que eu tenho que manter? Esse equilíbrio. Se eu tenho uma quantidade, uma ingestão muito grande de ômega 6 na dieta, essa balança ela vai se desequilibrar e eu vou ter a produção de ácido araquidônico e, consequentemente, liberação de genes pró-inflamatórios. E aí, quando eu tenho a maior ingestão, ou ingestão, na verdade, adequada dos níveis de ômega 3 na dieta, o que, que vai acontecer? Eu vou ter, né, a liberação aí de citocinas anti-inflamatórias, né, que são chamadas de resolvinas, resistinas e protectinas, que são citocinas que combatem e controlam a oxidação e a inflamação. Por exemplo, uma das formas que eu havia explicado ali anteriormente, né, que é a membrana plasmática, quando eu tenho maior incorporação do ômega 3 aqui na membrana, ele interage diretamente com o núcleo celular. Quanto mais ômega eu tenho na membrana plasmática, isso serve como um mecanismo de sinalização celular lá para o meu núcleo da célula. E aí, o estímulo que chega lá, a mensagem que chega lá é libere mais o gene NRF2, que é anti-inflamatório, tá? O ômega é um dos poucos nutrientes disponíveis hoje que a gente tem que interage diretamente com o núcleo celular. Então, a gente tem que dispor muito da eficiência e da potência desse nutriente para controlar processos inflamatórios, processos de doença que gerem processos crônicos de inflamação. E como que, por exemplo, a modulação dos ômegas são capazes de controlar doenças? Então, por exemplo, numa doença renal, o ômega 3, ele controla a hemodinâmica, ele reduz a agregação plaquetária, ele diminui a peroxidação lipídica, consequentemente, ele controla a pressão arterial, porque ele promove maior vasodilatação dos vasos, ele reduz a produção de citocinas anti-inflamatórias. Se eu tenho mais ômega 3, eu tenho diminuição da ativação do ácido araquidônico, então eu reduzo atividades das COX e da LOX. Eu tenho diminuição da expressão de células messangiais que fazem depósito aí no meu glomérulo e fazem lesão glomerular, né? E aí eu consigo diminuir, inclusive, eu consigo trabalhar tanto em redução de processo inflamatório, quanto eu tenho ação antitrombótica, né? Por conta desse processo de controlar a pressão arterial e melhorar a filtração glomerular. Esse estudo ele foi desenvolvido pela Freeman, pela doutora Freeman, onde ela trouxe os principais benefícios da suplementação do ômega 3 nas doenças cardiovasculares, né? E aqui ela traz, né, efeitos dos ômegas associados à inflamação, a controle da pressão arterial e em controles de arritmias. E a dosagem que ela traz aqui, né, para cães, como sendo cães e gatos, né, como sendo suficientes para tratar a arritmia e tratar processos inflamatórios, seria de 40 miligramas por quilo de EPA e 25 miligramas por quilo, né, de DHA, nessa proporção de 5:1 de EPA para DHA. O EPA, ele tem muito mais ação anti-inflamatória do que o DHA. O DHA, ele tem uma ação mais específica sobre retina e sobre o sistema nervoso, mas ele pode ter uma ação anti-inflamatória, mas o EPA, ele tem essa capacidade e essa facilidade de incorporação na célula de forma um pouco mais efetiva. E quando a gente fala do uso do ômega para controlar a arritmia, a gente tem que lembrar um pouquinho lá da fisiologia, né? Como que acontece, né, o disparo de um potencial de ação dentro do coração? Eu tenho ali isso dentro do coração a nível de sistema nervoso central, né? Eu tenho a membrana plasmática, e aí eu tenho o meio extracelular e o meio intracelular. Lembrando, lá no meio extracelular, eu tenho um meio mais positivo, porque eu tenho maior quantidade de sódio, né? Que é um componente aí que carrega elétrons positivos. E dentro da célula, eu tenho potássio que também é positivo, porém, ele é um meio mais negativo, porque ao passo que eu tenho maior quantidade de potássio, eu tenho grandes quantidades de proteínas aniônicas, que carregam com elas, né, cargas elétricas negativas. E aí isso traz essa diferença aí de potencial elétrico entre o meio extracelular e o meio intracelular. No potencial elétrico de ação fisiológico, eu tenho influxo de sódio para a célula, e aí eu tenho lá aquele disparo, a despolarização celular, eu vou tendo a alteração
aí dessa positividade da membrana, até que eu tenha aí o disparo de um potencial de ação. Quando eu tenho um coração com arritmia, eu não tenho controle nem da entrada do sódio e nem da saída do potássio. Aí o que acontece? Esse meu potencial de ação ele fica acontecendo de forma inadequada. E aí, em vez de eu ter um padrão de batimento cardíaco, de disparos de elétricos, de mensagens elétricas, eu vou ter um desequilíbrio dessa reação. E quando a gente fala da suplementação do ômega, percebam que esses canais de sódio eles estão interagindo diretamente com a membrana plasmática. Ao suplementar o ômega, ele vai fazer o quê? Ele vai se incorporar aqui nessa membrana, né, vai alterar o perfil dessa membrana celular, e isso já serve como um mecanismo de sinalização intracelular. E uma das suas ações que ele tem é sobre esses canais de sódio. Então, ele estabiliza a atividade elétrica do coração, porque ele inativa os canais de sódio, e aí ele apresenta efeitos antiarrítmicos. Ao inativar os canais de sódio, ele impede que o sódio fique entrando na célula e controla melhor esses disparos desses potenciais de ação. Então, esse mecanismo é um mecanismo bem conhecido e também bem efetivo. Outros problemas que a gente pode levar em consideração são os desequilíbrios que a gente tem, né, as desbioses que a gente tem acontecendo no nosso sistema. Né? Desbiose oral, a gente já falou, mas a gente pode ter a desbiose intestinal. Eu costumo dizer que o intestino doente, ele vai refletir não só numa pele doente, por exemplo, ele vai refletir no organismo inteiro doente ou inflamado. Então, às vezes, você tem um paciente que ele tem uma otite crônica recorrente, você trata aquilo uma vez por mês ou a cada 15 dias, aquilo fica voltando, mas você não tratou a causa de base, que foi olhar a saúde intestinal. Muitas das vezes aquele paciente está com síndrome da má absorção, ele está extremamente inflamado, ele está fazendo translocação bacteriana e a própria inflamação intestinal, ela precisa de uma válvula de escape. Então, se ela não tem, se essa válvula não é dentro do próprio intestino acarretando em vômito e diarreia, esse animal, o organismo do animal vai procurar outra forma de extravasar aquilo. E aí pode ser um problema de pele, pode ser uma otite, pode ser uma doença osteoarticular. Em algum lugar, né, uma artrite, uma artrose, é uma inflamação crônica que ele vai gerar em algum determinado tecido. E quando a gente pensa nesses desequilíbrios, a gente tem que entender que sistema está em desequilíbrio. Aos meus olhos, eu estou vendo um paciente que ele está com uma dermatopatia, ele tem uma dermatite atópica, e eu vou tratar aquilo. Não, eu tenho que entender o que está por detrás daquilo. Será que, eu posso suplementar o que for de ômega 3 no paciente dermatopata, mas se ele não tiver um intestino em estado de saúde intestinal, ele não absorve nada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é recuperar aquela integridade intestinal. Utilizando carvão ativado, utilizando probiótico, para tirar a inflamação, tirar resíduos tóxicos e metabólicos e promover aí a reparação dessa desbiose, que é colocando micro-organismos que são benéficos para aquela saúde intestinal. Aqui eu costumo dizer exatamente isso, né? Se vocês olharem essa imagem, eu faço um comparativo, né? Onde eu tenho o meu intestino saudável, com as vilosidades preservadas, e se eu reflito isso e faço uma comparação com a estrutura da pele, a microbiota da pele está saudável e a estrutura da epiderme, da derme, do estrato córneo estão preservadas. Agora, em contrapartida, se eu tenho um intestino que está inflamado, que eu tenho alteração do tamanho das vilosidades, que eu tenha desgaste de vilosidade, eu vou olhar isso na pele, na derme, na epiderme, e eu vou ver que eu tenho defeitos na minha barreira de proteção, eu tenho perda de água transepidérmica, eu tenho liberação de citocinas inflamatórias que vão estar promovendo a ativação de liberação de grãos de granulações de histamina, e aí eu vou ter, pela essa perda, né, dessa barreira de defesa, eu vou ter aí uma maior predisposição à entrada de micro-organismos e infecções secundárias. Então pensem, puxa, eu vou tratar isso daqui, beleza, mas se meu intestino continua assim, isso aqui se cronifica, então você na verdade mascara, você não trata. Então, antes de qualquer, mesmo que seja um paciente, mas ele é dermatite, ele tem dermatite atópica, ele nasceu assim, ele já veio assim, ele foi sempre assim. Não importa, a saúde intestinal ela tem que vir junto no tratamento de qualquer doença inflamatória.
independente de qual ela seja. E aí, como que, por exemplo, uma modulação com ômegas pode ter uma interação importante na pele, né? Como a gente viu, né? O ômega, ele se incorpora na membrana plasmática e, a partir disso, ele começa a ter alterações da funcionalidade celular. Uma das funções na pele é que ele mantém hidratação transepidérmica, ele promove barreira de proteção, ele pode ter efeito queratolítico e fungostático, ele modula a resposta inflamatória, ele auxilia na recuperação da integridade da pele, né? E ao mesmo passo que eu tenho que entender que obrigatoriamente eu tenho que suplementar um animal que tem uma dermatite, que tem um problema de pele. Por mais que eu dê um alimento coadjuvante que ele tenha na sua composição ômega 3 e ele seja específico para a pele, ainda assim, para determinados indivíduos, aquela quantidade que está presente naquele alimento não é suficiente para reparar aquilo que ele precisa. Então, a suplementação com ômega e com probiótico, ela é extremamente importante. E essa imagem aqui, eu achei ela fantástica e fiz questão de trazer para vocês, porque ela traz, né, como que o ômega 3, ele vai interagir a nível do intestino. Que a gente pergunta, né, fala, tá, mas como que o ômega 3 ele tem ação sobre o intestino? Olhem aqui, pessoal, essa imagem, essa primeira imagem, eu tenho uma situação de desbiose, onde eu tenho aí aumento de alguns tipos de bactérias, né, como bacterióides, aumento de enterobactérias e diminuição de bífido lactobacilo. E essa desbiose por si só, ela gera-se um processo de toxicemia e inflamação. E aí, com isso, eu posso ter outras alterações sistêmicas, como ganho de peso, resistência insulínica. Se eu tenho dietas com alto teor de gordura, as bactérias que estão em desbiose, as patogênicas, ela aumenta a absorção dessas calorias provenientes das gorduras. Eu tenho estados de depressão, ansiedade, eu tenho alteração da permeabilidade de mucosa. E aí eu não tenho o ômega para atuar aqui. Quando eu faço a suplementação com o ômega num estado de desbiose, junto com o probiótico, eu vou ter o quê? Uma recuperação dessa integridade intestinal. Primeiro porque o probiótico por si só, ele vai aumentar a quantidade de bactérias benéficas. Perfeito, a gente sabe que a gente está repondo aquilo que vai estar sendo em déficit, né? Que são essas bactérias benéficas, como as bifidobactérias, lactobacilos, né? E aí, o que acontece? Além disso, o ômega 3, ele promove um estado de eubiose, por quê? Porque ele vai estimular também o crescimento dessas bactérias que são benéficas, né? De que forma? O ômega, ele vai diminuir a inflamação intestinal, porque ele já tem essa ação anti-inflamatória por si só, porém, ele também estimula ao aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o acetato e o propianato. Os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, eles fornecem energia para essas células do intestino, então elas aumentam a capacidade absortiva e digestiva. E o acetato, por exemplo, eles acidificam o meio, e bactérias benéficas sobrevivem em meios levemente mais ácidos. Então, consequentemente, eu tenho uma restrição da quantidade dessa população bacteriana que está em desbiose, né? Patogênica, eu diminuo o crescimento e proliferação dessas bactérias e aumento aí a reprodução dessas bactérias benéficas, né? Então, essas evidências, elas nos trazem dados que o ômega 3, a suplementação com ômega 3, eles são capazes de reverter essa condição, né, restaurando essa proporção aí de firmicutes, bacterióides, para a quantidade de bifidobactérias e lactobacilos, tá? E tudo isso acontece porque ele estimula aí a liberação desses ácidos graxos de cadeia curta e essa por conta da ação anti-inflamatória, né? Além disso, né, o próprio ômega 3, ele tem ação supressora sobre os lipopolissacarídeos presentes na parede celular de bactérias patogênicas. Então, ele suprime, né, ele reduz a proliferação dessas bactérias por ter essa ação, né? E aí, um outro processo importante que a gente vê acontecendo é que esses processos de endotoxemia que acontecem por desbiose, eles são reduzidos porque se eu diminuo a quantidade de bactérias patogênicas, eu reduzo a quantidade desses metabólitos que são tóxicos e, consequentemente, eu diminuo processos inflamatórios. Então, vejam que a interação de suplementar um ômega com um probiótico, ela é extremamente importante.
Porque eu posso fornecer o probiótico, eu posso recuperar, né, trazer um equilíbrio dessas bactérias benéficas, mas se o intestino permanece inflamado, ele vai voltar em estado de desbiose mais cedo ou mais tarde. Então, quando eu suplemento o ômega, é interessante sim eu suplementar um probiótico para que eu tenha essa ação acontecendo de forma conjunta e evitando que uma inflamação gere uma desbiose ou que uma desbiose gere uma inflamação. E a modulação intestinal? A modulação intestinal, pessoal, ela é bem interessante. Hoje já tem estudos em seres humanos e em cães e gatos demonstrando que a desbiose de uma doença provocada por uma doença periodontal, ela tem relação direta com o desenvolvimento do Alzheimer humano ou distúrbio cognitivo em cães. E isso acontece porque essa desbiose ela pode levar a um acúmulo de substâncias neurotóxicas, que é o depósito de substâncias beta-amiloides, que é uma proteína que é acumulada em respostas a entradas de patógenos, e isso vai fazendo uma destruição do tecido nervoso que está preservado, né? E vai desenvolvendo aí a doença do Alzheimer ou do distúrbio cognitivo. Então, pense mais uma vez, né? Lembrem-se lá, terreno biológico e gatilhos inflamatórios, começa-se pela boca. Se eu trabalho, né, com a manutenção da saúde oral, eu previno doenças que são extremamente degenerativas e difíceis de serem revertidas, né? E aí eu tenho que entender, né, como que o intestino funciona. Então, vamos lá. Quando eu forneço pré-biótico, que são as fibras de uma forma geral, por exemplo, a inulina, raiz de chicória, elas vão ser fermentadas pelas bactérias benéficas presentes no intestino, e elas vão resultar na produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Acetato, propionato e butirato. Como eu havia falado, o butirato ele é a principal fonte de energia dos colonócitos. Então, se eu estou fornecendo energia para a minha célula, ela vai funcionar melhor. Se ela funciona melhor, ela vai absorver e digerir melhor os alimentos. Se eu absorvo mais os nutrientes, vou melhorar todo o meu sistema imunológico e vou disponibilizar energias também para as minhas células de qualquer outro sistema. E aí eu reduzo a inflamação. O acetato, ele acidifica ao meio. Isso é importante, porque bactérias patogênicas não sobrevivem em meios ácidos, mas bactérias benéficas sim. Então, eu consigo reverter e melhorar essa proporção por conta disso. De uma forma geral, os probióticos, eles também, ou pré-bióticos, eles são extremamente importantes, porque animais com doença renal crônica, por exemplo, eles são azotêmicos. E a azotemia nada mais é do que acúmulos de compostos nitrogenados no sangue. Para controlar a azotemia, eu tenho que aumentar a excreção desses compostos nitrogenados pelas fezes. E se eu tenho uma saúde intestinal preservada em um estado de eubiose, as bactérias benéficas conseguem fazer hidrólise da ureia e excretar esses compostos através de nitrogênio amoniacal de uma forma sem provocar a reabsorção e a azotemia. Eu consigo controlar a azotemia. Já num paciente em desbiose e com doença renal crônica, a azotemia fica mais difícil de ser controlada, porque as bactérias patogênicas promovem a reabsorção desses compostos nitrogenados a nível intestinal. Outra reação importante é quando a gente faz aí a modulação com MOS ou com FOS, né? O que que acontece? Existe uma interação direta da bactéria com a célula do intestino, com o enterócito. E aí, o que que acontece quando as bactérias interagem diretamente com o enterócito? Inflamação. Quando eu forneço um MOS ou um FOS, eu estou mostrando, eu estou, na verdade, inativando os receptores dessas bactérias. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo uma substância que são geralmente polissacarídeos, né? Essas substâncias, elas têm afinidade pela composição da parede celular da bactéria, ela se liga nesses receptores da bactéria e impede que elas se façam interação com a célula do hospedeiro. E se essa bactéria não interage com a célula do hospedeiro não inflama. Então, é por isso que eu tenho também aí a utilização de MOS e de FOS nos suplementos. Pessoal, de uma forma geral, é importante a gente entender que quando eu suplemento o ômega com probiótico, não necessariamente um tem ação sobre o outro, né? É que a utilização dos dois de forma conjunta, eles promovem benefícios que são, em associação, vão estimular a ação um do outro.
Então, se eu tenho, por exemplo, melhora, como vocês viram ali, da minha saúde intestinal, eu tenho diminuição da interação de bactérias patogênicas com a célula do hospedeiro, e essa sim, dessa forma eu controlo a inflamação. Mas às vezes eu já tenho uma célula inflamada, e aí quando eu forneço o ômega 3, eu diminuo essa inflamação, e se eu controlo desbiose, eu ainda promovo essa manutenção dessa saúde intestinal. Somado ao fato que eu havia explicado para vocês, né, que o ômega ele pode ter ação direta aí, com a desbiose, com a eubiose, perdão, por ele promover aí o crescimento dessas bactérias benéficas pelo estímulo dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, esse é um dos efeitos. Por exemplo, quando a gente para pensar aqui em doenças de distúrbios comportamentais que são exacerbados por conta de estresse, né, a liberação exacerbada de cortisol, ela também, né, gera-se aí processos crônicos. E quando eu faço, né, a suplementação, por exemplo, com lactobacilos em pacientes estressados, eu tenho diminuição dos níveis de cortisol no sangue. Consequentemente, eu controlo isso de forma muito importante, mudanças do comportamento e do humor, tá? Como síndrome de ansiedade, depressão, hiperatividade, etc. A barreira intestinal, pessoal, ela é a primeira forma, né, de proteção imunológica e da ativação dessa resposta imunológica aí e pela produção de componentes que são de mediadores inflamatórios. Se eu tenho, né, um estado de desbiose, se eu tenho um estado de inflamação, eu perco a capacidade do meu intestino ser a minha primeira fonte de proteção. E aí isso cai na circulação e vai afetar um determinado sistema. Então pensem assim, tá? Doença crônica, doença degenerativa. Vou pensar ali somente naquilo que o animal precisa, naquilo que me vem primeiramente à cabeça, por exemplo, uma doença osteoarticular. A gente pensa muito em sulfato de condroitina e glucosamina e no colágeno. Tá, mas ele está num processo inflamatório? Ele pode estar em desbiose, né? Então, eu tenho pacientes que melhoraram quadros de dor crônica porque porque por conta da redução de processo inflamatório de doenças como artrose, por tratar o intestino. E quando a gente pensa assim, eu não estou falando aqui, vocês não vão mais utilizar fármaco nenhum. Não, mas a gente consegue controlar a quantidade, a dosagem e a frequência da administração desses medicamentos quando eu forneço nutrientes que são necessários, né, em quantidades suficientes, a ponto de controlar processos inflamatórios sistêmicos. E com base nas explicações que eu dei ali no começo, falando dos genes, né, dos processos oxidativos, fica bem claro que se eu não controlo a oxidação, se eu não controlo a inflamação, de nada adianta eu fornecer o fármaco, né? Porque esse animal ele vai ter recidiva, ele vai voltar no teu consultório com aquela mesma queixa, se não pior do que quando ele chegou para você, né? Então a alimentação, a nutrição, ela não é opcional, ela é obrigatória, né? Então a gente não pode esquecer de, na hora de pegar o nosso receituário, na hora de prescrever um fármaco, um medicamento, de prescrever um ômega, de prescrever um probiótico junto. Ou a gente pode aproveitar que dentro da Ourofino a gente já tem esses suplementos já prontos e com essa sinergia de interação entre esses nutrientes e prescrever isso na nossa rotina. Então, o que a gente tem disponível hoje dentro dos suplementos da Ourofino, que tem a sinergia dos ômegas com os probióticos, né? O CARD, que vem para o tratamento de doenças cardiovasculares, então qualquer cardiopatia, insuficiência valvular, insuficiência congestiva, cardiomiopatia dilatada, né, quadros de hipertensão. Então, além de você tratarem, né, todas as sintomatologias daquele paciente, suplementem ele com o cardio, né, ele vem em formatinho de pasta, com sabor de bacon, então vocês conseguem, por exemplo, adicionar ali em cima da ração mesmo, no ato de alimentar o animal. Ele tem B12 na composição dele, e a concentração de B12 presente nesse suplemento já tem ação orexígena, então ele é um estimulante do apetite também. Fora os outros componentes que ele tem presente ali, que vão trabalhar na manutenção da saúde do coração. Mas se vocês olharem a composição dele, ele vai trabalhar aí com a suplementação tanto de ômegas quanto dos probióticos. O Renais, tá? O Renais, ele é um outro suplemento da Ourofino, esse na forma de snack, mas também tem sabor de bacon, é super palatável, super fácil de dar. Ele também traz essa interação de ômega
EPA, DHA com os probióticos. Por quê? Por conta daquilo que eu havia explicado para vocês. O ômega dentro do rim, ele auxilia na hemodinâmica renal, ele faz diminuição de agregação plaquetária e ele controla aí a diminuição de produção de células mensangeirais. Então, ele diminui a inflamação e melhora a taxa de filtração glomerular. E o probiótico ele é importante por quê? Porque o aumento de bactérias benéficas no intestino promove a maior hidrólise da ureia e auxilia no controle dos níveis de azotemia. O URI, ele é um outro suplemento presente, né, aí que ele vem para auxiliar no tratamento de cistites inflamatórias, de formações de cálculos. Então, esse tipo de suplemento, você vai fazer assim, eu tenho um paciente que ele teve cálculo, seja distrovito ou oxalato. Daqui a 3 meses, esse paciente vai voltar para você com recidiva, se não de um cálculo ou de outro. E a gente sabe que os alimentos coadjuvantes a gente não consegue utilizar por mais de 3 meses. Então, você faz o uso do produto, da ração, só que o suplemento você já inicia também. Mas o suplemento, diferente da ração, você não para. Você continua utilizando ele. Para quê? Para fazer manutenção daquela doença. A cistite, né, ou formação de cálculo, nada mais é do que a interação ou não com uma bactéria, mas acontece acúmulo, agregação de sólidos com baixa quantidade de água na bexiga. Então, eu tenho muita quantidade de soluto na bexiga e pouca quantidade de água. E aí acontece a interação de um cristalzinho, de um componente mineral com o outro, e aí eu tenho a formação do cálculo. Só que existe, né, através por exemplo, como eu havia comentado com vocês, das proantocianidinas, que é um componente presente nesse suplemento, ele evita essa agregação de cristais e essa agregação na bexiga urinária, na parede da bexiga. E aí, o fato dele ter ômega, ele diminui a inflamação também, e o fato dele ter o probiótico na composição, ele vai diminuir aí essa disbiose, essa translocação bacteriana que também pode acontecer em casos de cistites inflamatórios. E por fim, né, o outro suplemento que traz essa interação, hoje disponível tanto na forma de snack quanto de pastinha, é o Plenipil, que é para doenças que tem, para pacientes, perdão, que têm problema de pele. Que problema de pele? Seja qualquer problema de pele que vier aí à mente de vocês. Então, eu tenho, por exemplo, uma dermatite atópica, né, uma dermatite responsiva picada de pulga. Ela vai gerar uma inflamação. E um problema de pele, eu tenho perda de água transepidérmica, eu tenho desbiose de pele. Então, eu tenho que controlar a inflamação da pele. Só que a concentração de ômega aqui, ele não controla só a inflamação da pele, ele controla a inflamação do intestino, porque esse paciente está com o intestino inflamado. E ao passo que ele traz com ele o probiótico. Então, eu vou ter um probiótico fazendo manutenção de saúde intestinal, reduzindo a inflamação, e isso vai ser revertido, vai ser refletido, perdão, na saúde da pele, tá? Fora ali as reposições de vitamina A, que vão trabalhar aí com recuperação de pele, vai trazer aumento do crescimento celular, né? A biotina. Então, pensem nisso. Em vez de vocês terem que prescrever o ômega à parte, prescrever o probiótico à parte, vocês têm um único suplemento todos os nutrientes que vocês precisam para trabalhar com modulação tanto da saúde da doença da pele, quanto da desbiose. E isso para o paciente é ótimo, porque diminui a quantidade de coisas que você tem que ficar dando para ele. E para o tutor é muito mais fácil dele aderir ao teu tratamento, porque é um produto que já está pronto, ele não vai precisar ir na farmácia de buscar um manipulado, ele vai ter um custo menor, né, também com relação a isso, e aí vocês conseguem manter esse paciente no tratamento por muito mais tempo e de forma muito efetiva. O Plenipil, né, a gente trouxe aqui um quadro real que eu utilizei, né, no meu cachorro. Eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que nós entendermos e confiarmos num produto do que se não utilizarmos nos nossos animais, né? E eu tive essa experiência com o meu cachorro. Ela tinha otite recorrente, extremamente crônica. Esse aqui é o primeiro quadro, né, dela, que começou um quadro de otite, então vocês já conseguem ver conteúdo pruriginoso, vocês conseguem ver bastante secreção, bastante inflamação, né, aqui a questão do edema, ela estava bem edematosa, ela estava com queratinização, e aqui foram 15 dias depois, né, óbvio que eu fiz o tratamento básico da otite, mas eu fiz a suplementação dela com o Plenipil junto,
porque eu falei, cara, não é possível que esse paciente, né, que ela esteja toda hora voltando com otite. Eu já tinha tratado tudo, inclusive, né, entrado com ração hipoalergênica, pensando que ela poderia ter um quadro aí de hipersensibilidade alimentar, e não tinha resolvido. E aí eu comecei a pensar em desbiose. E quando eu entrei com o Plenipil, que tem a composição do ômega e assomado ao probiótico, ela não teve mais recorrência de otite. E às vezes, quando começa a dar, eu não chego nem a fazer a uso tópico dos medicamentos. Eu faço somente a limpeza e faço o Plenipil. Na verdade, o Plenipil, ela continua se alimentando direto dele, assim, é um suplemento que eu não paro de fazer uso, porque ele conseguiu manter ela nesse estado. E por que que ela não teve mais quadros de otite? Porque no quadro dela, ela não tinha hipersensibilidade alimentar, ela tinha disbiose. Então, a partir do momento que eu tratei a disbiose dela, tratei a inflamação intestinal, não tinha mais por que ela ter alteração de inflamação, né? Então, mas eu não parei de dar, né? Também não pretendo parar para saber o que, que vai acontecer, né? Mas fica uma dica para vocês. A gente sabe que o otite é super comum, é super recorrente, e às vezes a gente trata, o animal já tem resistência a tudo que você já tem disponível no mercado, você já não sabe mais o que fazer, você já rezou, você já chorou junto com o tutor, não sabe mais o que fazer, mas o intestino às vezes ficou de lado. Então, pensem nisso, nesses pacientes que vocês têm bastante quadro aí de otite, e trabalhem, né, com a suplementação com o Plenipil. Mais uma vez, o paciente que chega com um quadro já de inflamação, para vocês que já chegam com o ouvido desse jeito, vocês vão ter que usar o combotite, né? Não tem o que fazer, tem que fazer a limpeza, tem que utilizar o uso tópico, às vezes vai ter que utilizar um antibiótico sistêmico, um corticoide sistêmico, dependendo do grau de otite. Mas iniciem também a suplementação e mantenham esses pacientes suplementados ad eterno. E o Longil, né, para finalizar, eu costumo dizer que ele é o suplemento para animais sêniores mais completo que eu tenho hoje disponível no mercado. Ele trabalha tanto com a parte, ele trabalha no indivíduo como um todo, em todos os processos que podem acontecer no paciente idoso, que é uma doença osteoarticular, então ele já traz ali o colágeno para auxiliar nesse processo. Ele é extremamente enriquecido com ômega 3 e ômega 6, fora a quantidade de vitaminas e minerais e aminoácidos que vão auxiliar aí na manutenção de massa magra, nos controles de glicemia, de resistência insulínica, mas ele traz também o MOS e as bifidobactérias, que são os probióticos também. Um paciente idoso, pessoal, não tem obrigatoriedade vocês suplementarem ele com ômega e com probiótico. A gente pensa muito no tratamento dele, esperar ele se tornar doente para fazer alguma coisa. A partir do momento que ele está entrando num estado de senilidade, a gente já tem que entrar com a suplementação. Muitas pessoas me perguntam se pode entrar de forma preventiva antes dele se tornar idoso, né? Eu não vejo problema, né? Em entrar com essa suplementação antes do tempo. Eu acho que a prevenção ela é muito melhor do que, né, prevenir é muito melhor do que remediar. Então, aconselho que sim, se o teu tutor tiver disposto a, e ele permanecer aderido a fazer isso ad eterno no animal, eu não vejo por que não utilizar desde sempre. Ainda mais se for um paciente que você sabe que ele tem aí tendência a fazer processos inflamatórios. O Longil hoje ele tem disponível tanto na forma de snacks, quanto aí na forma agora, né, recém-lançado pela Ouro Fino, a forma de pastinha. Também a gente sabe que existem alguns pacientinhos que já estão no estado tão idosinho que já não tem, né, mais toda a dentição e que vão precisar e facilitar, a gente vai precisar de alguma forma facilitar a vida dele. Pessoal, eu gostaria de finalizar, então, deixando alguns tópicos importantes para vocês lembrarem. O ômega ele vem para controlar a inflamação, o probiótico para controlar a desbiose, mas a associação dos dois controla tanto a desbiose quanto a inflamação. Não importa a doença que for que vocês estejam tratando no consultório de vocês, façam, né, a suplementação. Hoje a gente já tem disponível aí no mercado uma gama pela Ouro Fino de suplementos que atendem praticamente a todas as doenças que a gente vai se deparar na clínica. Hoje, ali eu trouxe alguns que trabalham com a interação do ômega com o probiótico, mas a Ouro Fino trabalha com outros produtos, né, outros suplementos. Então, por exemplo, o próprio Seren, que vem para controle aí de hiperatividade, ansiedade. Busquem, né, essas informações, os consultores da Ouro Fino na região de vocês. Entendam isso, né?
Eu tenho uma doença que é inflamatória, eu preciso não tratar somente aquela dor ou somente aquela inflamação utilizando um anti-inflamatório. Ele vai tratar aquela manifestação clínica, mas ele não está interagindo com os genes, ele não está fazendo essa modulação a nível celular que a gente precisa que faça para prevenir. Eu acho que não existe nada melhor no mundo do que você saber que você prescreveu algo, o animal utilizou aquilo e você conseguiu melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e a longevidade dele. Eu acho que esse é o nosso papel como médico veterinário, né? É promover saúde e é promover, a aumentar a expectativa de vida desse animal, né? Fazer com que ele permaneça aí mais tempo aí com os seus tutores. E a única forma de fazer isso realmente é através da alimentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Fico super feliz e grato de poder, ao pessoal da VetSmart e ao pessoal da Ourofino pelo convite. Foi para mim uma honra poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês sobre isso. E me coloco aí o meu contato à disposição, meu Instagram e meu contato de WhatsApp para eventuais dúvidas e contatos. Muito obrigado e vejo vocês em breve.